Nos corredores da Escola Internacional Xuanao, uma estudante brasileira e um estudante chinês estavam em uma discussão acalorada que, surpreendentemente, culminou em uma briga física. O mais chocante foi que o estudante chinês acabou com o rosto virado, levado a nocaute pela brasileira. O que exatamente desencadeou essa confusão? Hoje, vamos ouvir esta história. Olá a todos, meu nome é Olivia e sou de um pequeno e charmoso subúrbio chamado Queenstown, na Nova Zelândia. Sou uma garota comum. Perdi minha mãe em um acidente quando era criança e desde então vivi apenas com meu pai. Meu pai cuidou tão bem de mim que nunca senti o vazio da ausência da minha mãe. Por isso, sempre pensei que viveríamos felizes para sempre, só nós dois. No entanto, minha vida mudou completamente quando meu pai, de repente, me apresentou a minha nova madrasta. Pior ainda, a madrasta que ele me apresentou vinha de um país que me era completamente estranho, o Brasil. Meu pai administrava um pequeno supermercado na cidade. Naquela época, as duas coisas mais importantes na vida do meu pai éramos eu e o supermercado. Eu levava uma vida tranquila no ambiente seguro que meu pai havia criado para mim. Mas, um dia de primavera, meu mundo desabou. Olivia, eu quero te apresentar uma pessoa. Por favor, reserve o fim de semana, disse meu pai com o rosto corado. Ao ver o comportamento incomum do meu pai, tive um pressentimento ruim. Pai, você arranjou uma namorada? Perguntei, ansiosa. Ele ficou envergonhado e disse, é a pessoa que será sua nova madrasta. A notícia foi um choque para mim. Naquela época, eu sentia que meu pai era inteiramente meu. E a palavra madrasta era inaceitável, parecendo um desrespeito à minha falecida mãe. Meu coração afundou, mas vendo a felicidade do meu pai, não pude demonstrar. A partir daquele dia, comecei a imaginar quem poderia ser a nova namorada do meu pai. Seria a vizinha Mary ou a amiga do meu pai, Kate? Para ser sincera, eu não tinha confiança de que conseguiria ficar totalmente feliz com quem quer que meu pai trouxesse. Afinal, meu pai sempre foi minha única família, e eu a dele. A chegada repentina de uma estranha em nosso mundo só meu e dele me deixava mais ansiosa do que animada. Mas meu pai sempre viveu olhando apenas para mim, e eu também não podia prendê-lo para sempre, então tentei manter o bom humor. Em meio a essa ansiedade e nervosismo, o sábado finalmente chegou. Acordei cedo naquele dia e ao ir para a sala vi que meu pai também parecia nervoso e já estava acordado. Sorri para meu pai. Logo chegou a hora marcada e nós dois fomos para o café perto de casa. Com o coração palpitando de apreensão, finalmente abri a porta do café. Atrás da porta estava a mulher que se tornaria minha nova madrasta. Meu Deus, uma mulher brasileira está ali, pensei. Essa mulher não pode ser a namorada do meu pai, pode? Fiquei muito chocada com a aparência daquela estrangeira. Embora não pudesse impedir o casamento do meu pai na minha idade, eu não podia aceitar a madrasta brasileira. Ou melhor, eu simplesmente não a aceitava. No final, meu pai se casou com aquela mulher brasileira. Após o casamento, meu pai me disse que a madrasta se tornaria uma parte indispensável da nossa vida e queria que eu a ouvisse. É claro que eu não dei ouvidos às palavras do meu pai. O casamento do meu pai era um fato imutável, mas eu decidi secretamente ir contra a nova madrasta. Assim, nossa vida a três começou. Após o casamento, a nova madrasta, vinda do Brasil, começou a ajudar meu pai a administrar o supermercado. Aos poucos, ela começou a introduzir alguns métodos de gestão brasileiros no supermercado do meu pai, como funcionamento 24 horas e serviços de entrega. Além disso, ela organizou a exposição das mercadorias e colocou etiquetas de preço grandes e limpas, transformando o supermercado em um lugar excelente. No início, eu achava que todas as mudanças que a madrasta fazia no supermercado do meu pai eram desnecessárias, mas eu estava completamente errada. Aconteceu que desde que a madrasta brasileira sumiu, o negócio do nosso supermercado disparou. No início, era um boca a boca discreto sobre o supermercado administrado pela mulher brasileira é limpo e conveniente. Não demorou muito para que nosso supermercado se tornasse o ponto de comércio mais bem-sucedido da cidade. Vendo isso, meu pai estava sempre de bom humor. Foi a primeira vez que vi meu pai sorrir tão abertamente e a primeira vez que o vi cochilando no colo da estrangeira. Quase vomitei. De qualquer forma,
O toque de mágica da madrasta melhorou tanto o supermercado que até o repórter do jornal local veio entrevistar sobre o segredo do sucesso. A madrasta respondeu: eu apenas gerenciei o supermercado com a honestidade e vibração que aprendi vivendo no Brasil. Ouvindo ao lado, comecei a ficar curiosa sobre o Brasil e tive uma visão diferente da madrasta. Finalmente decidi descobrir que tipo de pessoa era a minha madrasta. Naquela noite, nervosamente, fui até a madrasta e perguntei. Eu disse a ela, sinceramente, que, embora ainda não gostasse muito dela, eu sentia que a tinha julgado mal. Eu revelei que meu pai costumava ter prejuízos e às vezes passava o dia sem um cliente sequer quando administrava o mercado sozinho, mas que tudo havia mudado desde que ela chegou. Eu queria saber que tipo de método ela usava para atrair as pessoas da cidade como mágica. Ao me ouvir, a madrasta pareceu achar minha pergunta fofa, soltou uma gargalhada e disse que não havia mágica nem segredo grandioso, apenas aplicava a gestão prática dos supermercados brasileiros. Mas eu ainda não entendia e balancei a cabeça em confusão. A madrasta então acrescentou que os brasileiros são muito hospitaleiros e, como valorizam a eficiência, serviços como o de entrega se desenvolveram muito bem. Além disso, todo supermercado tem várias estratégias de promoção. Na verdade, fui eu que fiquei surpresa quando cheguei na Nova Zelândia e vi como os supermercados daqui eram tradicionais. Com as palavras da madrasta, senti como se tivesse sido atingida por uma onda na cabeça. Na verdade, eu sempre pensei que as pessoas de cabelos escuros e olhos orientais viviam em países mais atrasados que os brancos europeus. Mas, vendo o desempenho da madrasta e ouvindo suas palavras, percebi que eu poderia estar errada. Isso me deu uma sensação de curiosidade. A partir daquele dia, comecei a observar cada movimento da madrasta e, aos poucos, descobri muitas coisas que não tinha visto antes. Primeiro, a madrasta, que eu considerava ignorante, era, na verdade, uma pessoa muito inteligente, fluente em Excel e contabilidade. Sua gestão de tempo era rigorosa e ela estava sempre ocupada, o que me impressionou profundamente. Além disso, por não gostar dela, eu havia dito ao meu pai que a madrasta era feia, mas, na verdade, ela tinha um rosto bonito e uma pele muito boa, parecida com a nossa, branca. A madrasta tinha uma pele clara e lisa e quase não apresentava as rugas que eram comuns em pessoas da mesma idade. Mas a aparência não importava. O importante era que a madrasta sempre recebia os clientes com um sorriso e tinha uma personalidade muito amável. O mais importante é que a madrasta sempre foi atenciosa comigo e com meu pai. Aos poucos, abri meu coração para a madrasta. Mais do que isso, comecei a sentir orgulho por ter uma mãe como ela. Desde que a madrasta chegou, todas as pessoas da cidade ficaram fascinadas por ela e o supermercado estava sempre lotado de clientes. Assim, nos tornamos uma família completa. Eu pensava que seríamos felizes assim, mas o perigo veio de onde eu menos esperava, a questão do meu futuro. Na verdade, não havia muitos empregos para jovens na Nova Zelândia. Devido ao fato de o país ser coberto de campos verdes, as oportunidades de emprego eram quase inexistentes. Por isso, a maioria dos jovens neozelandeses se formava no ensino médio e ia para a Austrália vizinha, a menos que fossem para a universidade. Eu não era exceção. Para ser sincera, eu não tinha planos especiais para o meu futuro, pois achava que era só ajudar meus pais no trabalho e herdar o supermercado. Sempre pensei assim. Mas para a madrasta que cresceu no Brasil, isso era inaceitável. Na verdade, eu não tinha interesse em estudar, queria apenas trabalhar no supermercado naquela Nova Zelândia cheia de grama, mas a madrasta categoricamente disse não. No final, a madrasta tomou uma grande decisão pelo meu futuro e educação, a família inteira se mudaria para o Brasil. Eu protestei dizendo que era uma ideia absurda, que eu nunca deixaria a Nova Zelândia, onde vivi toda a minha vida e onde todos os meus amigos estavam. Além disso, embora eu tivesse começado a gostar da madrasta, eu não conhecia bem o Brasil e estava um pouco relutante. Eu sabia que não conseguiria vencer a madrasta apenas com a boca, então tentei choramingar para meu pai, dizendo que não queria ir. Mas meu pai disse: seu pai também tem medo da mamãe, viu? Uau, meu pai, que era tão fisicamente imponente, estava completamente dominado pela madrasta.
A madrasta disse que o Brasil tinha um sistema educacional excelente e bem estruturado, o que me convenceu imediatamente. E meu pai também. No final, nossa família decidiu ir para este país desconhecido, o Brasil. A contragosto, segui o desejo da madrasta e embarquei na jornada para o Brasil, sentindo-me muito insegura. Eu estava um pouco deprimida com a preocupação. A única coisa que me animava era que, antes de ir para o Brasil, passaríamos pelo Japão e faríamos uma curta viagem por lá. Embora o Japão fosse um país asiático, como o Brasil, era apenas uma viagem, não uma mudança. Então, fiquei muito feliz com a viagem ao Japão. Eu esperava que as pessoas fossem gentis, a comida deliciosa e que o Japão, como um país desenvolvido, oferecesse serviços de alta qualidade. Com essa expectativa, desci do avião, mas estava completamente enganada. Assim que pisei em solo japonês, tive a pior experiência possível. Decidi ir ao banheiro antes de sair do aeroporto, mas cometi um grande erro. Deixei minha mala do lado de fora do banheiro. Como a mala era muito grande, era inconveniente levá-la para dentro. Pensei que era só por um momento e voltaria logo. Este foi o início do problema. As pessoas no Japão não roubam coisas, certo? Mas minha mala desapareceu em um piscar de olhos. No início, eu não conseguia acreditar que isso pudesse acontecer no Japão, um país desenvolvido. Pelo que eu sabia, o Japão deveria ser o país mais seguro de toda a Ásia, mas ser roubada logo na chegada foi muito azar. Primeiro, eu e meus pais explicamos a situação aos funcionários do aeroporto, mas, para minha surpresa, os funcionários do aeroporto japonês, de um país desenvolvido, mal falavam inglês, tornando a comunicação muito difícil. No final, tivemos que usar um tradutor para mal nos comunicar. Os funcionários do aeroporto disseram que, como havia câmeras de segurança, a polícia do aeroporto poderia pegar o ladrão. Pensei, ainda bem que há essa opção. Mas a polícia japonesa não verificou as câmeras imediatamente. Em vez disso, nos deu uma pilha de documentos ininteligíveis. Eles disseram que para verificar as câmeras, era preciso preencher todos aqueles documentos e apresentá-los à delegacia local, onde obteríamos uma licença. Eu não conseguia imaginar quanto tempo levaria esse processo. Em que ano estamos? Não é a década de 80, é o século 21. Eu exigi, irritada, que pegassem o ladrão imediatamente. Mas a polícia japonesa também tinha um inglês muito ruim e a resposta final foi para eu preencher aqueles malditos documentos. No final, tive que ir para o hotel sem encontrar minha mala. Assim, minha viagem ao Japão foi caótica desde o início. Até o dia em que partimos para o Brasil, o paradeiro da minha mala permanecia desconhecido. A polícia japonesa disse que me notificaria se a mala fosse encontrada depois, mas eu pensei, deixe para lá, eu não vou ter sorte. Eu não tinha mais expectativas e só queria deixar o Japão o mais rápido possível. Eu realmente não queria ficar um segundo a mais naquele país. O lugar onde ficamos era muito estreito e sempre que falávamos, seja no metrô ou em locais públicos, alguém reclamava que estávamos fazendo muito barulho. Eu me perguntava, como poderia existir um país assim? Perguntei à madrasta, preocupada. O Brasil será como o Japão? Ela apenas riu. Cerca de 2 horas depois, finalmente chegamos ao Brasil. O Brasil era realmente diferente. Primeiro, os funcionários do aeroporto de São Paulo falavam inglês fluentemente e prestavam um serviço perfeito. Pensando na comunicação ruim que tive no Japão, o aeroporto brasileiro foi um alívio refrescante e me deixou confortável. Fiquei surpresa com a excelente infraestrutura do Brasil. É claro que o Japão também tinha instalações semelhantes, mas era diferente. As instalações do Brasil pareciam ser todas novíssimas e modernizadas, enquanto as do Japão pareciam um pouco antigas. Sem falar na Nova Zelândia, onde eu morava. É um pouco embaraçoso dizer, mas a Nova Zelândia só tinha um campo de grama perto do aeroporto. Mas o aeroporto de São Paulo parecia uma cidade futurista de ponta. As estações de metrô nos principais pontos turísticos tinham elevadores e escadas rolantes e até calçadas rolantes para facilitar a locomoção. As lojas de conveniência 24 horas, supermercados, caixas eletrônicos e quiosques e até banheiros limpos. Havia de tudo ali. Vendo tudo isso, percebi, é por isso que a madrasta disse que só estava aplicando o sistema brasileiro no supermercado da Nova Zelândia.
Ao mesmo tempo pensei, uau, o Brasil, onde eu vou morar, é um país tão conveniente, deve ser um ótimo lugar para se viver. Isso me alegrou por dentro. Alguns dias depois de chegar ao Brasil, fui com a madrasta para a Escola Internacional de São Paulo, onde eu estudaria. Segundo a madrasta, era uma escola internacional onde a maioria dos alunos falava inglês fluentemente e havia alguns alunos estrangeiros como eu. Fiquei aliviada com isso e mal podia esperar para ir à escola. Mas espere, não era para ir de táxi, mas de ônibus para a escola? Eu não estava entendendo o que a madrasta estava dizendo. Na Nova Zelândia, o ônibus geralmente passava de hora em hora e frequentemente atrasava ou nem vinha. Por isso, a maioria dos alunos era levada e buscada pelos pais. Como ainda não tínhamos carro, eu presumi que iríamos de táxi. Na verdade, na Nova Zelândia. Como se pode tirar a carteira de motorista bem cedo, muitos adolescentes iam para a escola dirigindo seus próprios carros, o que causava acidentes frequentes nas estradas. Quando mencionei o carro, a madrasta bateu nas minhas costas e disse que o Brasil não era como a Nova Zelândia, que o sistema de transporte público era muito bem desenvolvido e que eu poderia ir de ônibus para a escola. O ônibus estava realmente cheio de estudantes uniformizados. Eles pareciam acostumados com esse tipo de deslocamento e não pareciam sentir nenhum inconveniente. Não demorou muito, em menos de 30 minutos, o ônibus parou no ponto da Escola Internacional, onde eu estudaria. Eu não esperava que a escola fosse tão perto e me senti com sorte. Na Nova Zelândia, levava 2 horas para ir à escola, mas aqui levava apenas 1/4 desse tempo, apenas 30 minutos. Que rápido! Mas o que me surpreendeu ainda mais foi a cena que vi ao entrar na escola. Os alunos nas salas de aula estavam todos segurando seus celulares, alguns assistindo ao YouTube, outros ouvindo música. Por que isso me chocou? Porque na Nova Zelândia a internet era lenta e muitas vezes travava ou nem funcionava direito ao assistir algo no celular. Além disso, tínhamos que pagar para usar os dados. Mas a escola no Brasil oferecia o Wi-Fi gratuito e a velocidade era super rápida. Eu tinha ouvido falar que a internet no Brasil era rápida, mas não esperava que fosse tão rápida. Mesmo vendo com meus próprios olhos, era difícil de acreditar. As páginas mudavam instantaneamente com um toque. Isso foi um mundo totalmente novo para mim. Postei animada nas redes sociais para meus amigos na Nova Zelândia. Vocês acreditam que postei este artigo no Brasil em 1 segundo? Os amigos na Nova Zelândia responderam: não minta. Por mais rápida que seja a internet no Brasil, não pode ser assim. Eles não acreditaram em mim. Naquele momento pensei, coitados, vocês nunca terão o prazer de usar uma infraestrutura digital como esta. Fiquei feliz por estar vivendo neste Brasil conveniente. Enquanto a madrasta conversava com a professora, que seria minha tutora, eu observei as salas de aula da escola brasileira pela janela do corredor. Fiquei maravilhada porque as salas de aula no Brasil eram muito melhores do que as da Nova Zelândia. Primeiro, o quadro negro era diferente. A maioria das salas de aula na Nova Zelândia ainda usava quadros negros, verdes ou brancos que precisavam de giz ou canetas. Mas as salas de aula no Brasil tinham as mais recentes telas touchscreen. Com essas telas, os professores podiam usar vários vídeos e PowerPoints para ensinar o conteúdo, o que parecia muito divertido. Além disso, o interior da sala de aula tinha ar-condicionado, aquecedor e purificador de ar. Não importava quão ruim fosse o clima, o aprendizado seria eficaz em um ambiente como este. Naquele momento, senti um arrepio. Pensei, se eu não me sair bem em um ambiente de aprendizado tão bom, o temido olhar da madrasta pode voltar. De qualquer forma, com uma mistura de expectativa e medo, a madrasta concluiu minha matrícula. O tempo voou. E era a hora do almoço. A tutora me disse que, já que eu estava lá, eu deveria experimentar o almoço nutritivo da escola antes de ir para casa. Eu aceitei. Antes de comer, fui ao banheiro. Lá tive outro choque. Meu Deus, havia bidês em todos os banheiros. Eu nunca tinha visto um na Nova Zelândia, apenas na TV, mas aqui cada banheiro tinha um. Pensei, uau, o lugar onde a madrasta morava antes era realmente um ótimo lugar. Ao sair do banheiro, fui com a madrasta em direção ao corredor da sala de aula onde eu teria minhas aulas. Por acaso, era a hora do almoço. Desta vez, vi uma cena ainda mais surpreendente. A escola tinha um serviço de marmitex ou bandejão. Isso era inacreditável para mim.
Na Nova Zelândia, a escola tinha um lugar chamado refeitório, onde os alunos comiam sanduíches ou batatas fritas no almoço, ou simplesmente não almoçavam, ou traziam suas próprias lancheiras, que geralmente eram apenas sanduíches. Eu nunca tinha ficado satisfeita com o almoço da escola. Mas no Brasil, o serviço de Marmitex vinha todos os dias fornecendo almoço fresco e delicioso para os alunos. Ao passar pelo corredor, vi os alunos almoçando. O prato estava cheio de arroz, feijão e várias carnes e saladas. Só de olhar já me sentia saciada. No refeitório da Nova Zelândia, um sanduíche do tamanho de uma fatia de pão com geleia custava quase R$10. Além de não encher, não era bom. Em contraste, o almoço nutritivo no Brasil não era apenas delicioso, mas também abundante. Fiquei muito feliz pensando que poderia comer essa comida todos os dias. Eu tirei uma foto imediatamente e postei nas redes sociais. Vocês nunca sonhariam com o cardápio do almoço da escola no Brasil. Não demorou muito para que meus amigos na Nova Zelândia começassem a reagir calorosamente. Alguns disseram que eu estava mentindo e para eu parar de inventar. Outros disseram que, se fosse verdade, o custo do almoço deveria ser muito caro. Naquela tarde, no caminho de volta para casa com a madrasta, perguntei a ela: mãe, eu sempre pensei que os brancos viviam em países ricos e que os países asiáticos, ela usou o termo asiático, mas agora ela pensa no Brasil eram pobres. Mas chegando aqui, percebi que este lugar é mais rico que a Austrália, Itália ou França e não se compara de forma alguma à Nova Zelândia, onde nasci. Eu invejo o fato de a senhora ter nascido aqui. A madrasta olhou para o meu rosto e perguntou: você está infeliz porque acha que a Nova Zelândia é inferior ao Brasil? Eu respondi que sim, que estava um pouco triste. A madrasta disse: assim como eu te conectei com este país maravilhoso, o Brasil, você também pode estudar muito e se tornar uma ponte entre a Nova Zelândia e o Brasil. Não seria bom? Ela acrescentou que, se um dia, graças aos meus esforços, as trocas entre os dois países se tornassem mais ativas, a Nova Zelândia e o Brasil poderiam aprender as vantagens um do outro e progredir juntos. Ouvindo isso, de repente percebi: este é o caminho que devo seguir no meu futuro. Soltei um suspiro, mas também fiquei preocupada se conseguiria cumprir uma tarefa tão importante. A madrasta me disse para não me preocupar, que ela já havia preparado um plano de estudos para mim e soltou um sorriso assustador. Fiquei com um pouco de medo. Não era de se admirar, era a minha madrasta brasileira, que sempre fazia tudo com antecedência e preparação completa. Assim, prometi que faria o meu melhor, pelo meu futuro e pelo futuro dos dois países, a Nova Zelândia e o Brasil. A partir daquele dia, comecei a ir à escola e a estudar muito. Eu também tinha que ser séria. Acho que ninguém mais se atreveria a ser complacente depois de ver o olhar penetrante da minha madrasta. Nossa madrasta é realmente assustadora. Embora às vezes eu tivesse dificuldades por causa da barreira do idioma, a madrasta estava sempre ao meu lado, me dando uma grande ajuda a cada vez. Os professores e colegas de escola sempre estendiam a mão para mim. Uma aluna que achava tudo estranho e difícil. Dizem que os brasileiros são mais hospitaleiros do que as pessoas de outros países, e eu senti esse calor pessoalmente. Mas um dia, ouvi pessoas discutindo alto do lado de fora da sala de aula. Curiosa, saí da sala e vi que era uma garota e um garoto discutindo. Todos os alunos estavam assistindo. Uma briga na escola é sempre um espetáculo. Olhando mais de perto, a garota era brasileira e o garoto com quem ela estava discutindo era chinês. Como era uma escola internacional, havia alunos de várias nacionalidades. Perguntei ao meu amigo ao lado por que eles estavam brigando. Depois de ouvir o motivo, achei muito absurdo. Acontece que a estudante brasileira foi ao banheiro feminino e viu um celular que alguém havia deixado lá. Ela queria pegar o celular para devolver ao dono, mas o estudante chinês, de repente, tentou pegar o celular à força. Foi assim que a briga começou. O estudante chinês disse que o celular era dele e exigiu que a garota o devolvesse. A estudante brasileira disse: o celular estava no banheiro feminino. Como poderia ser seu? Mais tarde, descobriu-se que o celular era realmente do estudante chinês. Não só a brasileira, mas outras garotas ao redor também começaram a questionar por que um garoto entraria no banheiro feminino. O estudante chinês, vendo que a situação não estava favorável para ele, de repente aumentou a voz e disse que só entrou porque ouviu um barulho estranho. E perguntou por que todos estavam fazendo um alarido.
Ele então começou a dizer coisas estranhas, como: o Brasil nem é reconhecido como país e a China tem muitos arranha-céus e carros importados de luxo nas ruas. Não é de se admirar que o Brasil seja sempre chamado de país atrasado. Continuando com essas palavras estranhas, a discussão entre o estudante chinês e a brasileira escalou para uma briga física. Mas você sabe, o garoto foi nocauteado pela estudante. Foi um incidente sério, mas por algum motivo muito engraçado. Voltando para casa, contei a história para meus pais. Meu pai riu e disse: como pode existir um garoto assim? Ele estava muito alegre, mas a madrasta disse com um olhar sério: não se envolva nesse tipo de coisa. Concentre-se nos estudos, e bateu fortemente nas costas do meu pai, dizendo: adultos e crianças são iguais, vá comer. Ela repreendeu meu pai. Eu disse ao meu pai: pai, você é exatamente como aquele garoto chinês dominado por uma mulher. Nossa família, que originalmente morava em um subúrbio tranquilo da Nova Zelândia, gradualmente se estabeleceu no Brasil sob a influência da nova madrasta, tornando-nos brasileiros. Recentemente, tenho estudado muito com o objetivo de relações internacionais. Acredito que meu desejo de apresentar a cultura da Nova Zelândia aos brasileiros e a cultura e tecnologia avançadas do Brasil aos neozelandeses se realizará um dia. Porque sou filha daquela forte e animada madrasta brasileira e sou uma estudante bem educada neste país, o Brasil. Hoje, sou grata por viver neste país maravilhoso, o Brasil. Minha história termina aqui, queridos amigos brasileiros, espero que tenham tido um bom dia. Tchau! A história de hoje termina aqui. Se gostaram da história de hoje, por favor, cliquem em curtir e se inscrevam. Obrigado a todos que assistiram ao vídeo. Desejo a todos felicidade e alegria. Traremos vídeos ainda melhores para vocês. Obrigado por assistir ao TV de Estudantes Estrangeiros. A sua inscrição, curtida e apoio são a maior motivação para a produção dos nossos vídeos. Continuaremos a nos esforçar para fornecer informações mais rápidas e precisas no futuro. Obrigado a todos.